Olá, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Cara, hoje a gente parou, né, para fazer esse bate-papo, gravar esse vídeo rapidamente, acerca de um assunto que, na verdade, é uma dica que nós queremos deixar para os casais, queremos deixar para você, homem, mulher, você que está iniciando a sua vida agora no casamento, ou você que já tem uma jornada a dois já de alguns anos e existe algumas dicas, existem algumas ferramentas, alguns caminhos que você pode trazer para a sua vida que certamente vai aflorar aquele potencial, aquilo que cada um tem para viver o melhor da vida a dois. E a gente, né? A gente começou um relacionamento nesses últimos... A gente está casado há quanto tempo, amor? Somos casados há 7 anos. 7 anos, olha isso. A questão da data, né? Geralmente, realmente a mulher sempre lembra. Então são 7 anos casados. Nesses 7 anos, eu confesso que o início foi muito difícil. A gente passou por muitas lutas juntos, a gente viveu tempos assim turbulentos, como todo casamento, como todo casal. Mas tem uma coisa que aconteceu na nossa vida nos últimos 3 anos que isso mudou a direção do nosso casamento. Revolucionou. Revolucionou, literalmente trouxe vida para áreas, sabe? Quando eu falo áreas, eu estou falando da nossa vida financeira, da nossa intimidade, da nossa comunicação, do nosso relacionamento em casa com o nosso filho, na nossa vida profissional, que hoje nós trabalhamos como autônomos, então passamos uma boa parte do tempo juntos, convivemos juntos, enfim. Então eu quero deixar ela falar um pouquinho, porque a ideia inicial veio dela, e a partir daí eu vou complementar, vou falar um pouco mais de como você pode aplicar essa dica no seu casamento e certamente, cara, você vai tirar um resultado muito positivo. Fala aí, amor. Então, geralmente, as brincadeiras mesmo entre os casais é falar sobre o DR, né? Discutir relação. E numa das nossas reuniões, uma pessoa veio com um assunto que realmente teve todo sentido dentro disso que a gente vive, nós casais. E ela veio com a ideia do AR. AR? É AR. AR significa alinhamento, né? Alinhamento de relacionamento. Ou seja, alinhar o relacionamento. E é muito interessante porque o pessoal ficava, pô, vai ter DR hoje, vai rolar um DR, que é aquela ideia de discutir um relacionamento. Isso aí. Mas a palavra, a semântica da palavra, ela te remete a uma discussão, a uma ideia de parar para brigar sobre alguma coisa ou que não haverá um entendimento. Não um ajuste, né? Não é um ajuste, justamente isso. Por isso que a ideia do alinhamento veio realmente de acordo até com as nossas necessidades, e né? foi justamente naquele nosso discipulado. A gente estava num discipulado com os casais aqui em casa. E um dos casais, né, a menina, a esposa, ela, poxa, mas por que tem que ser DR? Não pode ser AR? Não pode ser alinhar o relacionamento? E aí ficou como alinhamento de relacionamento. E de lá para cá, cada casal que a gente tem a oportunidade de mentorear, de discipular, a gente traz essa dica do alinhamento de relacionamento. Mas o que é o alinhamento de relacionamento? Não é só isso, né? Não é só o falar, né? Não é só o falar. Tem a prática, né? Então o que a gente resolveu fazer? Tirar um dia na semana, né? Um dia só pro casal. Ou seja, eu sempre faço uma listinha do que eu quero falar. Porque durante a semana, mesmo a gente trabalhando juntos, mesmo com a questão da pandemia, nós não conseguimos pontuar alguns assuntos que a gente julga importantes. Exatamente. Né? Às vezes assuntos passam, às vezes a gente está no meio de amigos e do nada ele vem com aquele assunto. Ah, a Carmen não sabe. Então, fica aquela coisa na nossa mente. Poxa, a gente está junto tanto tempo. E como assim eu não sei do que ele está falando, né? Justamente. Então essa ideia veio com isso. Então a gente tira um dia da semana, ou a quarta, ou a sexta, e a gente sai para isso, né? Ou não só sair, né? Mas até você mesmo que pode ter filhos, você tira um dia, leva as crianças para sogra, para tia, faz uma pipoquinha em casa, senta no sofá com seu esposo
e tira esse momento para vocês conversarem sobre vocês dois, né? E aí é maneiro. Aí tem uma parada muito, assim, porque o pessoal leva muito a ideia de que, tirar para conversar. Na verdade, não é parar para conversar. Isso aí. A ideia do nosso alinhamento de relacionamento, ela veio como uma ferramenta, como uma chave que mudou a nossa história. Porque a gente passava a semana toda lidando com uma série de problemas, com uma série de situações na nossa vida, pagamentos de contas, sonhos, projetos. Até assuntos que a gente acabava esquecendo do dia a dia, exatamente. Né? E por muitas das vezes, não sei se você se lembra, eu passava um monte de coisa no cartão, comprava, e aí depois não lembrava, ou então vinha aquela parada da fatura. Pô, o que é isso? O que é isso? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Então, é um alinhamento mesmo, né? Daquela semana. Tipo, você vai fazer um resumão do que aconteceu naquela semana. Exatamente. E você vai ter a oportunidade de conversar, se comunicar, né? E pontuar coisas que você vai deixar de fazer, coisas que vocês precisam gerar um propósito enquanto casal, coisas que vocês precisam realizar enquanto família, enquanto indivíduo, porque cada um de nós temos a nossa individualidade, ela tem uma necessidade pessoal, eu tenho uma necessidade, então eu faço as minhas coisas, ela faz as coisas dela, mas estas coisas, elas têm um propósito, elas se completam, porque nós somos um. Para que a gente seja um, desde a nossa conta bancária, desde as nossas despesas de casa, desde os nossos sonhos de férias, né? O nosso tempo de viagem, o nosso tempo que a gente tira uma vez por ano para passar pelo menos 15 dias fora, um tempo eu e ela e as crianças. Então eu acredito que o alinhamento de relacionamento, ele trouxe pra gente uma saudabilidade, para que naquele dia, naquela hora, e uma comunicação mais saudável também, né? Não é deixar, porque, por exemplo, a maioria das vezes, quando a gente não conseguia conversar, às vezes na cama, na hora de dormir, eu queria falar de assuntos, ou seja, ele já estava cansado de um dia todo de trabalho, e aí eu queria tirar aquela hora e não era o momento, né? Então, trazia sempre um transtorno, porque não era o momento de conversar. Então, com o AR, a nossa vida realmente modificou. E ela vinha assim, ela trazia desse jeito. A gente precisava falar sobre um assunto, esperava chegar à noite, deitava. Porque era o único tempo que eu achava que eu tinha pra falar, né? E falava, e soltava o verbo. Mas e aquilo? E aí você já está com a mente cansada, você não está preparado para aquilo. E nós elegemos a quarta-feira, né? Nós elegemos a quarta-feira, mudou de um tempo para cá devido à nossa... o meu compromisso com os homens, que a gente tem as reuniões de homens todas as quartas, ela com as mulheres, então a gente mudou um pouco a nossa agenda, mas naquele dia na semana a gente começa cedo. Pô, hoje a gente vai fazer o quê? À medida com que a nossa vida foi evoluindo, nós também mudamos a nossa maneira de fazer. Lembra lá naquele quartinho no apartamento que a gente fazia em casa mesmo, com pipoca? Nem sempre a gente tem condições de sair. Cara. Ou quando sai, vai no shopping, senta numa cadeira, toma um sorvete ou uma água, seja lá o que for. O propósito maior é você estar junto com a sua parte e poder realmente alinhar as coisas que aconteceram. Isso aí. Até que chegou um tempo que a gente, começava de manhã, sair hoje a gente vai para onde? Vamos no restaurante? Vamos experimentar uma comida daquele lugar? Vamos fazer isso? Então, as coisas foram modificando, a vida foi evoluindo e a cada encontro semanal nosso, com as nossas listinhas, a minha agendada aqui no celular, uma listinha de coisas que eu precisava compartilhar com ela, que eu precisava falar, tirar dúvidas, entrar no consenso, entrar na unidade. Então, eu tenho assim a nítida convicção que o AR ele veio realmente como uma chave, mudou a nossa vida, trouxe tempo de diálogo, trouxe entendimento na comunicação, sabe aquela conversa, aquelas brincadeiras quando você está com os amigos e telefone sem fio, né? Exatamente, ela nunca gostou disso. Então, às vezes eu tava com um amigo meu ou um casal, mas isso aí, ela olhava, mas eu não tô sabendo disso. Então, assim, era muito esquisito, né? Então é isso, a gente quer deixar essa dica para vocês. Matheus, o Matheus é o nosso DJ, né? Ele que tá aqui no comando aqui, mas nós queremos deixar essa dica para vocês. Queremos deixar essa dica para vocês e nós esperamos que vocês consigam colocar em prática.
Porque para nós deu certo. A Pra gente nós deu espera que para vocês também dê. Que Deus Obrigada. abençoe Deus grandemente abençoe. vocês. Sucesso. Tamo junto.